A casa que nós fomos morar, só para você ter uma ideia, a casa que nós moramos, quando chegamos ali há 18 anos atrás, ela continua da mesma maneira. Não foi rebocada, não foi pintada, nada, continua da mesma maneira. E nós tivemos uma experiência porque nós estávamos, e acho que era da meia-noite, era isso, filha? Quando faltava 10 minutos para meia-noite, começou a fazer um barulho de pedra, como se fosse cavalo. Aí. No quintal. Fala no microfone para eu poder entender. Começamos a ouvir vozes, gritos e um barulho de como se fosse casco de cavalo andando no nosso quintal, que estava todo cheio de pedra. E isso levou mais ou menos umas 3 ou 4 horas. E eu disse para ela assim, ela disse, vamos orar, porque isso é demônio. E aquilo não parava, e aquilo começou a nos dar muito medo. Por quê? Porque a casa em si era de pessoas que não serviam a Deus. E com certeza aquele mal voltou para casa. E o interessante é que não somente eu, como a minha esposa, e também os meus filhos que eram pequenos. Meu filho Maico tinha 12 anos, minha filha Sara tinha 6 anos, e a Natália tinha 4 mesinhos. E foram todos eles correndo, tirando a Natália, os outros foram tudo correndo do quarto para o meu quarto, com medo. E parece que aquilo arranhava as portas, a janela, ao ponto, William, ao ponto de que quando tudo terminou, porque a gente percebeu assim, que ele deu uma corrida até os fundos do quintal, e do quintal ele batia as asas e levantou voo. Depois que ele fez tudo o que ele fez em volta da casa, ele foi até o fundo do quintal e depois ele bateu, como se tivesse batido asa, e levantou. E nós clamando, e clamando, porque foi algo espiritual muito grande. Tudo bem, quando nós levantamos de manhã cedo, assustado, nós fomos lá fora ver o que estava acontecendo. Pois a marca do que ele tinha feito na parede estava, na janela estava, e a marca no chão com as pedras também estava. Caramba. Mas marca de cavalo. Não era marca de cavalo. O espaço era passo como fosse de um cavalo. Você entendeu? Mas aquilo foi arrastando pelo chão e as pedras mudaram de lugar. E ele para sair, ele deu um grande grito e levantou como se tivesse levantado o voo. Nós não vimos. A parede ficou arranhada. Ficou arranhada. Sim, a parede, o chão, por onde ele fez, ele deixou marcas. E até hoje tá assim, pastor? Você falou que não. Nós não entramos mais lá. Mas eu acredito que sim, porque ficou dias, não sumiu aquilo ali. Então eu acredito que também no mundo físico, o espiritual tem poder de fazer. É isso que eu ia te falar. Tem gente que não acredita, mas é real, que o espiritual toca no físico. Isso? Claro que toca. Toca, né? Toca, real. Nós vivenciamos isso. Eu tive um momento na minha vida que eu, orando por uma família, era 9 horas, a gente ainda não estava ainda numa igreja fixa, porque a gente tem acabado praticamente de chegar na cidade. E ela lembra disso, nós estávamos deitados, e a gente sempre orou por todos que iam lá, sempre vivemos uma vida de jejum e oração. Tinha momentos da nossa vida, William, que quando nós chegamos no Mato Grosso do Sul, que nós jejuávamos 24 horas, saía do 24 horas, entrava na 12 horas, só tomava um café, comia alguma coisa, entrava em 12 horas, de 12 horas voltava para 24 horas, dava aquele espaço, comia alguma coisa. William, as pessoas chegavam na porta da minha casa, já manifestavam com demônio na porta da minha casa. Foram vários, isso durante um ano, acontecendo isso com a gente. Coisas de louco. Nós tivemos uma experiência com uma mulher paraguaia que ela foi lá na cidade para fazer uma cirurgia da garganta, porque ela não tinha mais como falar. E o médico disse para ela que mesmo que fizesse, ela não ia falar. E ela tinha 5 filhos pequenos. Nós começamos a orar para aquela mulher 9 horas da noite, nós terminamos, era 1 hora da manhã, e aquela mulher expeliu o câncer. Eu pedi para minha esposa, leva ela até o banheiro, e ela começou a vomitar. E ela colocou quantas bolas? 3 ou 4 bolas. E aí, naquele dia, ela foi embora para casa, já saiu lá de casa praticamente falando. Quando ela chegou no médico, o médico disse para ela, o que aconteceu com a senhora? E ela falou com o médico. Então são experiências que eu vou dizer para você, nós nunca ficamos, essa está sendo a primeira vez, eu falo só para algumas pessoas, como experiência que a minha esposa tem, nós falamos para algumas pessoas porque nem todo mundo quer acreditar, mas nós somos prova viva. Por exemplo, era 9 horas da noite, nós estávamos dentro de casa
E alguém bate no nosso portão gritando e dizendo: pelo amor de Deus, pastor, nos socorre, porque minha mãe está manifestada com demônio. Peguei minha esposa, botamos a roupa rapidinho, assim, uma outra roupa, né? Porque a gente estava deitado com nossas roupas de dormir. E nós corremos ali e fomos para aquela casa. Quando nós chegamos naquela casa, o demônio olhou para minha cara e disse assim: o que você está fazendo aqui? E eu chamei toda a família, o pai, eu chamei o esposo, eu chamei a mãe, eu chamei os filhos da senhora que estava manifestado. E o diabo levantou pela boca daquela mulher e disse assim: tu acha que eu vou sair? Tu acha que eu vou embora? Eu não vou embora daqui. Por mais que você tente me expulsar, eu não vou embora daqui. Porque aqui é minha casa. William, eu me arrepiei, minha esposa se arrepiou. E pega naquela mulher, uma mulher que eu acho que ela deveria de ter 1,62 m no máximo. Mas a força dela era uma força de um leão. E aí Deus começou a me revelar. E ela dizia assim: tá vendo esse aí? Esse é meu cavalo. Virou para a mulher dele, para o marido dela, e disse: esse é meu cavalo. E tem mais, ela não sabe, ele está em adultério. Ixi. E o diabo começou a contar a vida. Tá vendo esse velho que tá aqui, que era o pai dela? Tá vendo esse velho que tá aqui? Isso é um cachaceiro. Vai lá debaixo da cama dele e pega a garrafa de cachaça que ele bebe toda noite. Rapaz. E foi entregando, e foi entregando. Eu falei: Deus. E eu não tinha passado por essa experiência. Eu falei: meu Deus, mas o senhor diz que o diabo é mentiroso. Tá bom. Entramos naquela guerra, naquela batalha, eu e minha esposa com ela, e vai a hora passando, isso já vai quase clareando o dia. Quando eu me liguei, eu falei assim: gente, tudo que ele acabou de falar para vocês, traz aqui para mim. Cigarro, cachaça, tudo, droga, tudo trouxeram. Eu peguei tudo, botei em cima da mesa. Quando eu botei ela, aí o diabo ficou furioso. Ele falou para mim assim: as galinhas, os cachorros, as árvores, tudo que tem aqui é meu, tudo é oferecido a mim. Pensa na guerra. Porque eles tomam posse de tudo que é oferecido para eles. Assim como nós oferecemos tudo a Deus, eles também recebem isso. Beleza. Quando nós pegamos aqui dali e nós começamos a clamar a Deus, aquele demônio disse: eu não consigo ficar mais, eu não posso ficar mais. Nós repreendemos, expulsamos. A mulher voltou assim, começou a chorar. Minha esposa abraçou ela, chorou. William, daqui a pouco eu peguei e falei assim: me empresta uma bolsa que eu vou levar tudo para jogar fora. A família disse para mim assim: quem te disse que nós te damos ordem para tu levar o que é nosso? Aí, difícil. Aí fica difícil a libertação, né? Você entende? Então, peraí, eu passei por uma experiência que aquilo ali me deixou muito cansado, muito triste. Aí eu redobrei a vigilância, aí as coisas começaram a acontecer. Por exemplo, eu tive uma experiência no monte. Foi uma das primeiras vezes que eu fui pro monte. E quando cheguei lá, tinha 3 homens, cada um de um estado. Estava naquele monte ali no Rio de Janeiro, onde nós estávamos. E quando eu subi, Deus me revelou que um deles era jogador de futebol. Porque depois da experiência que eu tive de vergonha, Deus falou: eu vou começar a te usar e vou te mostrar que eu sou contigo. E eu disse para aquele homem: cara, você tá aqui, você é jogador de futebol. Aquele cara falou: quem te disse? Eu falei: o Deus que eu sirvo me disse. Virei para outro cara que estava com ele, era um presbítero, e virei para outro cara, era um pastor. E eu disse assim: vocês estão aqui por este motivo. Só tem um porém. Nenhum dos 3 estão aptos para estar aqui em cima desse monte. E comecei a contar, revelar o que eles 3 estavam fazendo. E o pastor ficou muito bravo comigo, porque o pastor estava ali porque o cara era um jogador de futebol e o pastor ia fazer uma campanha com ele. Eu olhei para ele e disse assim, para o jogador de futebol: para você entender que Deus está falando com você, que você precisa de fazer uma aliança verdadeira com Deus e parar com tudo que você está fazendo, porque ele estava vivendo uma vida errada. Eu disse: tu vai saber que Deus é Deus. E Deus mandou tocar o meu polegar no joelho dele. Quando eu joguei o meu dedo no joelho dele, o joelho dele deslocou. E ele caiu sentado. E começou a gritar: misericórdia, perdão, Senhor, misericórdia, perdão, misericórdia, Senhor, eu não vou fazer mais. O Espírito Santo falou assim: agora toca de novo no joelho dele. Quando eu toquei no joelho dele de novo, o joelho dele voltou ao lugar. Aqueles homens não ficaram mais no monte, foram embora, fizeram uma aliança com Deus e foram embora. Mas também nunca mais ouvi eles. Naquela mesma noite que nós estávamos no monte, que eu acabei de fazer tudo aquilo, entramos para dentro da mata para orar, fomos para dentro no centro da montanha,
que nós ficamos. E o Senhor falou bem assim, estávamos ali mais umas 4 pessoas, fechamos os nossos olhos ali para orar, e de repente o Senhor falou assim, abra o teu olho e vede aí esta cobra que desce no meio de vós. E eu de olho aberto vi quando ela veio descendo pelo galho. Parou aqui na minha frente, olhou para mim, olhou para quem estava em volta de mim, e ela saiu. Então são experiências